corretivo que a gente vai usar é o mesmo que a gente usou na pele dela, o da Night Capello. E o pincel é o da Ruby Rose F70. Vou pegar só um pouquinho de corretivo aqui, ó. Não precisa ser muito. E agora vem o truque desse pincel. Por que que muita gente não consegue fazer isso, tá? Porque pega o pincel errado. Vou pegar essa esponjinha, eu vou fazer assim, ó, puxar a sobrancelha dela e vou vir com o pincel totalmente virado para o chão, tá? Por que que eu vou fazer isso? Se eu fizer isso aqui, ó, vai entrar corretivo dentro dos pelinhos da sobrancelha dela. Então, eu vou deixar ele totalmente virado pro chão. Só quem eu vou precisar aqui no momento vai ser a pontinha do pincel, ó. Então, eu venho com a pontinha do pincel, com o pincel totalmente virado pro chão. Tem muita gente que não consegue fazer isso porque fica com o pincel virado reto. Gente, miguelei no corretivo aqui. Deixa eu pegar mais aqui. Então, vem aqui, ó. Agora sim. Pega um tanto, nem muito pouco, nem muito. E vem fazendo assim. Você pode fazer igual eu tô fazendo aqui, ó. Ou você pode vir de uma vez, desde que o pincel esteja virado para o chão. Você pode fazer assim também, ó. De uma vez. Certo? Se entrar um pouquinho de corretivo nos pelinhos, não tem problema não, porque depois a gente pode consertar. Agora eu venho com o restinho que ficou no pincel e coloco somente no meio da pálpebra. Não vou colocar nem pra lá e nem pra cá, é somente no meio, porque fica mais fácil de esfumar depois, tá bom? Então eu pego uma quantidade razoável de corretivo, nem muito pouco, nem muito. Aí eu vou fazer assim um pouquinho, ó. Venho daqui com a mão bem levinha, com o pincel totalmente voltado para baixo. E vou fazendo o desenho da sobrancelha dela mesmo. Feito isso, tem que ficar bem retinho, tá? Venho e aplico aqui no meio, somente no meio, não vou para as laterais. Vou pegar a esponjinha, dar uma apertadinha nela, levantar o olho e dar umas arrastadinhas pra fora, assim, ó. Deixando que esse corretivo venha até aqui. Porque o corretivo, ele vai funcionar como primer de sombra. Se você não aplica corretivo na sua pálpebra, a sua sombra, por melhor que seja, mesmo que ela for importada, ela não vai pigmentar no seu olho. Então, fica mais uma diquinha pra vocês. Primer de sombras é o corretivo. Sem corretivo, sem pigmentação. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui. Dou batidinhas. E aqui eu pego aqui, ó, e vou arrastar um pouquinho lá pra frente, pra pegar lá na frente. É isso aí. Agora, a gente já vai começar a fazer a nossa maquiagem. Primeiro de tudo, eu vou pegar um pó, o mesmo pó que eu usei no rosto dela, o 02 da Playboy. E vou começar a colocar o pó aqui, ó, rente à sobrancelha dela, dando batidinhas. Eu vou levantar, pego um pincelzinho de esfumar, esse é o da Levangie Gama 06. E vou com a pontinha do pincel, ó, com a pontinha mesmo, deixando rente à sobrancelha sequinho. Feito isso, eu venho dando arrastadinha pra tirar o excesso. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Venho com a pontinha do pincel, vou deixando bem sequinho, rente à sobrancelha. E aí, agora eu venho e arrasto, secando, tirando o excesso do pozinho. Agora eu vou pegar esse pincelzinho um pouquinho menor, é o M410 de aplicar sombra. Esse é da Michele Palma. E vou pegar a paletinha nada mais nada menos do que do Guilherme Nogueira. Quase eu não uso essa paleta, né, gente? Vocês sabem. Vou pegar essa corzinha aqui, ó. E vou aplicar com o pincel deitado também, ó. Tá vendo que o pincel tá deitado?
dou uma levantadinha aqui no olho dela e vou dar batidinhas com o pincel deitado até lá na sobrancelha dela. Se ela tiver a pele negra, você não pode chegar, ou muito morena, até lá na sobrancelha. Mas como a Tamara é bem clarinha, e essa cor é praticamente a cor da pele dela, então eu vou poder chegar até a sobrancelha. Pego com o pincel deitado para o chão, virado para o chão, e vou pegando. Dei 3, 4, 5 batidinhas, o que tava no pincel já acabou. Então, o pincel já está vazio. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu não tirei o excesso da linha de expressão, porque a Tamara não abriu o olho nenhuma vez. Então, ela não deu espaço nem chance para o corretivo entrar dentro da linha de expressão. Se ela tivesse aberto o olho e conversado comigo, então eu teria que vir de novo com a esponjinha e tirado o excesso de corretivo que teria entrado dentro da linha de expressão. Se você não tira, dá muito ruim. Com o pincel virado para o chão, vou dando batidinhas até a sobrancelha, a mesma coisa, tá? Vou fazer até um pouquinho antes do meio ou até o meio do olho dela. Prontinho. Agora eu vou usar essa sombrinha rosa aqui da paleta Beauty Glazed. Sujou um pouquinho de base aqui, já vou limpar. Color Studio. Então, essa corzinha aqui do lado da cintilante. Pego um pouquinho aqui com um pincelzinho de esfumar. Esse é o da Levangie Gama 06. E vou aplicando aqui, ó. Levanto a pálpebra dela. Venho aqui. Rente a raiz dos cílios e vou aplicando. Aí eu venho aqui na pálpebra móvel, aonde estava vazio, e também vou aplicando. Deu 3, 4 batidinho, que tava no pincel já acabou. Lembrando que o pincel, ele tá reto, né? E eu tô pegando rente aqui, ó, do pincel. E o pincel não tá assim, ele tá assim. Venho aqui, ó, e dou uma puxadinha pra entrar uma cor na outra. Pego mais um pouquinho do rosa, dou uma puxadinha pra entrar uma cor na outra. E é isso. Agora eu venho aqui nesse rosa sem pegar mais e faço movimentos circulares, ó. Eu vou dar uma puxadinha pra fora com essa cor. Não muito. Não vou deixar ele arredondadinho, vou dar uma puxadinha pra fora. Tá vendo que eu tô fazendo um movimento circular pra fora? Não quero deixar esse rosa muito pigmentado. Que é pra ser uma maquiagem um pouquinho mais clarinha. Pegar e vou pôr pra fora. Entrou um pouquinho do rosa ali, que eu me descuidei. Vou voltar com a cor anterior e vou colocar aqui de volta pra entrar no lugar certo. Pego esse tipo de pincel aqui, pode ser daqueles menorzinhos, desses menorzinhos aqui, e vou vir com a pontinha do pincel. Não pode fazer força, tem que vir com a pontinha do pincel e fazer assim, ó. Pronto. Saiu tudo que tava ali. Por quê? Porque a pele tá bem seladinha. Vou pegar mais um pouquinho daquele rosa. Vou aplicar aqui. Agora eu venho com o pincel de esfumar, pode ser qualquer um que esteja limpo. E vou dar uma esfumadinha a mais, ó. Pra meio que sumir esse rosa aqui das bordinhas, das laterais. Vou pegar o mesmo rosa, vou fazer aqui, ó, colocar rente a raiz dos cílios, com o pincel em pé,
Aí eu venho aqui dentro da pálpebra móvel, até mais ou menos no meio. Chegou aqui, ó, eu dou arrastadinhas, só aqui, pro rosinha entrar um pouquinho dentro do branco. Pega mais um pouquinho, pro rosinha entrar dentro do branco. Isso. Agora eu venho fazendo movimento circular pra abrir essa sombra, sem pegar mais. Aí eu vou um pouquinho pra fora. E venho um pouquinho pra cima também. A mesma coisa aqui, ó. Pra fora. Mais um pouquinho, vamos pigmentar um pouquinho mais aqui. Prontinho. Aí agora a gente vai pegar um pincel que não tem, que tá limpinho. Vamos vir nas bordinhas, com ele em pé também, não deitado. E fazer movimento circular, ó. Sem medo mesmo. Prontinho.